É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Bruno Goulart. Já chega aí se inscrevendo, deixando o seu like, nos dando aquela moral, tá, galera? Vamos aqui falar sobre alguns assuntos aí de hoje do Clube de Regatas do Flamengo. Vamos falar aqui possibilidade de título, desfalques, reforços para o jogo contra o Fortaleza, o sonho de Rodolfo Landim em ter Jonathan Calleri, a questão aí do Hugo Souza também, toda hora essa história aí de Hugo Souza, Flamengo notificando também o Internacional pelo Thiago Maia. Então vamos falar sobre o Flamengo, tá, galera? Possibilidade de título, vamos falar primeiro aqui, possibilidade bastante remota, tá, galera? Eu sendo aqui bastante realista, muito difícil aí. Tô vendo aí que vários canais aí rubro-negros falando aí da questão de possibilidade de título, fazendo ali, né, simulação para ver jogos ali que o Palmeiras tem que perder ponto, jogos que o Botafogo tem que perder ponto, mas é bastante complicado porque o Flamengo aí tá bem distante, né, dos dois primeiros colocados. Caso o Flamengo vença, por exemplo, amanhã contra o Fortaleza, o Flamengo chegaria a 65 pontos e o Botafogo com 70 e o Palmeiras com 70 também. Então seriam 5 pontos. Se as equipes empatarem amanhã, por exemplo, ficaria 71 pontos, aí ficaria 6 pontos de diferença, tá? Então é assim bastante complicado, por quê? Porque o Flamengo ele só pode chegar a 74 pontos. Então nenhuma das duas equipes poderia fazer mais do que 74 pontos. Se o Flamengo fizer 74 pontos e o Botafogo também fizer 74 pontos, aí o Flamengo teria uma vitória a mais do que o Botafogo, poderia ser campeão. Mas o problema é o Palmeiras, que tem uma vitória aí a mais e um saldo de gol muito grande também, né? Então, se o Flamengo empatasse com o Palmeiras na questão de 74 pontos, ficaria esse problema aí que ficaria com a mesma quantidade de vitórias, né? O Palmeiras também com um saldo muito grande, então seria improvável. Então, o Palmeiras ele teria que ter menos pontos que o Flamengo, mas o Palmeiras aí vai pegar o Cruzeiro, por exemplo, que eu acho muito difícil o Palmeiras perder pontos para o Cruzeiro. E na última rodada, o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense também, né? Fluminense um baita de um freguês aí do Palmeiras. Então, assim, as possibilidades são bastante remotas, né? Mas o Flamengo ele tem que fazer a parte dele, que é vencer todos os jogos. Se cair no colo, beleza, né? Botafogo pipoqueiro aí, como todo mundo já conhece, o famoso cavalo paraguaio, né? Entregando aí o título. Provavelmente vai cair, infelizmente, aí no colo do Palmeiras, já que o Flamengo, por muitas decisões erradas aí ao longo da temporada, já falei isso aí em outros vídeos, né? O Flamengo aí não vai brigar pelo título efetivamente, né? Tá só ali na espreita, né? O que é que vai acontecer e tal. O Flamengo também tem uma tabela difícil aí, enfrenta amanhã o Fortaleza, depois o Internacional e aí vai seguindo, né? Enfim, vamos falar aí aqui do jogo amanhã um pouquinho, né? Os desfalques do Flamengo, já 2 desfalques aí por questão de cartão amarelo, terceiro cartão amarelo, estão suspensos aí. Tanto o Fabrício Bruno como o Everton Araújo, eles não vão jogar essa partida. Em contrapartida, né? Os jogadores aí que estavam atuando pelas suas respectivas seleções, o caso do Gonzalo Plata no Equador, o Varela pelo Uruguai, o Gerson e o Léo Ortiz pelo Brasil, estes aí vão ser reforços para este jogo, além de Gabigol aí, que está voltando pelo seu ato de indisciplina, que o Marcos Braz afastou o jogador. Também está voltando aí o Nico de la Cruz, está voltando o Carlinhos, tá? Então, alguns reforços aí voltando para o Clube de Regatas do Flamengo. Amanhã o jogo é às 8 horas, horário de Brasília, vai ser transmitido aí pelo Premiere, pelo pay-per-view, e eu estarei lá em loco no estádio lá na Arena Castelão para ver Flamengo e Fortaleza, Fortaleza e Flamengo aí. Espero que o Flamengo possa garantir os 3 pontos e aí chegar ao terceiro lugar e ficar ali no bolo, né? Ficando só na espreita, né? Se deixar chegar, a gente já sabe como é que é, né? Vamos ver aí o que é que vai acontecer. E falando aqui do sonho de Rodolfo Landim aí em ter o atacante, o centroavante, o Jonathan Calleri, tá, galera? Foi o Paparazzo Rubro Negro, falou lá no podcast lá do Mundo GV, né, do Getúlio Vargas. Ele falou aí dessa questão aí que o Rodolfo Landim
tem este sonho em ter o Jonathan Calleri aí na equipe rubro-negra. O Gabigol tá saindo aí, né? Não é novidade para ninguém. E pode surgir aí o Jonathan Calleri. O que é que vocês acham deste jogador aí? Jogador que é muito identificado com a equipe do São Paulo. Foi campeão ano passado da Copa do Brasil lá pelo Tricolor Paulista, né? Inclusive fez um dos gols, fez um gol lá no Maracanã, né? E o segundo gol, o segundo jogo teve um gol, mas não foi dele, né? Mas enfim, ele fez um gol lá na primeira partida da final da Copa do Brasil e levantou esta taça muito importante lá para o São Paulo, que fazia muito tempo que não conquistava, né? Que não ganhava um título assim de expressão. O que é que vocês acham aí do Jonathan Calleri no Flamengo? Deixa aí nos comentários, tá, galera? Falando aqui agora do Hugo Souza, né? Eu vou até fazer uma leitura aqui, um abre aspas, para o Bruno Spindel, o que foi que ele falou a respeito desta situação. Ele falou, né, da questão da recusa da garantia de compra, né, do Corinthians, né? Ele falou assim o seguinte: há um contrato de empréstimo que tem determinadas previsões, até porque a garantia oferecida no caso do Mateuzinho não funcionou da forma que se esperava. Então havia uma expectativa de entrada no caixa um pouco mais de 8 milhões de reais esse ano. O Flamengo esperava receber se houvesse algum problema, só que ficou para o ano que vem. Enfim, a gente está sendo muito criterioso, que é mais que justo. Na análise de algum eventual garantia oferecida pelo Corinthians, e ainda não houve esse aceite pelo Flamengo, alegou aí o Bruno Spindel, que continuou: o Flamengo não está dificultando nada, ele está cumprindo o que está no contrato. O que acontece é que tem outros clubes brasileiros que têm como prática comprar jogadores emprestados e não cumprir o que está no contrato. É uma inversão de valores que não é justa. O Flamengo tem esses princípios éticos, morais e de forma alguma busca se financiar com o atraso de pagamento. Se o Corinthians cumprir o que está em contrato, o Hugo vai ser atleta do Corinthians. É um valor que não é uma obrigação tão grande assim. Acredito que seja perto de alguns salários aí de alguns jogadores do Corinthians, falou o Bruno Spindel, que ainda falou mais sobre a questão aí de outros clubes estarem sondando aí o Hugo Souza, ou se caso o Hugo Souza não seja comprado pelo Corinthians, se vai ficar no Flamengo ou não. Aí ele fala, né? Tem contatos, tem sondagens, mas o que a gente explica é que até 30 de novembro o Corinthians tem o direito de exercer a opção. E o atleta, tendo um acordo de um contrato futuro com o Corinthians, no caso do exercício da opção com as cláusulas estabelecidas em contrato, ele vai ser o atleta do Corinthians. Depois de dia 30 de novembro, o atleta ainda fica emprestado até 31 de dezembro. E em 1º de janeiro ele retorna ao Flamengo. E aí o Flamengo não tem mais obrigação nenhuma com outro clube e nem o atleta. Ele pode ser integrado ao elenco, pode haver uma outra proposta, enfim, mas aí é especulação, tem que esperar ver o que vai acontecer até o dia 30 de novembro, falou aí o Bruno Spindel sobre essa questão aí do Hugo Souza, que o Flamengo rejeitou mais uma vez a garantia do Corinthians. O Corinthians tem até essa semana aí, até o dia 30 de novembro, para exercer a sua opção de compra. O Corinthians tem o direito de exercer esta opção de compra, mas não está conseguindo viabilizar o valor à vista e o Flamengo não quer aceitar as garantias apresentadas pelo clube paulista. E aí um outro clube que o Flamengo está notificando, no caso aqui, o Flamengo tomou esse calote aí, entre aspas, do Corinthians pelo Mateuzinho, né, que é a garantia só vai receber o dinheiro no ano que vem do Mateuzinho. Esperava-se que recebesse esse ano pelo atraso da parcela. E aqui o Flamengo notifica o Thiago Maia lá no Internacional. O Flamengo vendeu o Thiago Maia ao Internacional em junho deste ano, mas ainda não recebeu qualquer valor pelo volante. O caminho escolhido pelo rubro-negro para cobrar o Colorado é através da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF. O Flamengo acertou a venda por 4 milhões de euros em 10 parcelas, com a primeira a ser paga em agosto deste ano, no valor de 250 mil euros. O Internacional não cumpriu este pagamento. A partir disto, o Flamengo optou por acionar
a CNRD para tentar receber depois de também ter notificado o Clube Gaúcho, né? Então o Flamengo primeiro notificou o Internacional e depois fez essa cobrança aí junto ao CNRD para que possa receber aí os seus valores. Então é caloteiro de um lado, é caloteiro de um outro, o Flamengo sendo cercado aí por caloteiros aí no futebol brasileiro, infelizmente, tá, galera? E aí, o que é que vocês acharam aí dessas notícias aí? Vocês acham que o Flamengo ainda pode ser campeão brasileiro? Eu, como torcedor, eu vou acreditar sempre. Mas eu sei que é muito, muito, muito difícil. E aqui, como analista, né? Não quero iludir ninguém. A probabilidade é muito, muito, muito pequena, tá, galera? Até pelos adversários aí, que eu vejo mais o Palmeiras aí, com a mão no título já. Mesmo que até o Palmeiras possa perder ali para o Botafogo, acho que o Palmeiras ainda tem adversários menos complicados do que o Botafogo vai enfrentar depois, tá? Então vamos ver aí o que é que vai acontecer. Se derem bobeira, né? Estamos aqui como quem não quer nada e tal, né? Vamos ficar aqui na espreita. Temos que fazer a nossa parte primeiro, que é amanhã, Flamengo e Fortaleza. Eu estarei lá, tá, galera? Vou lá acompanhar Flamengo e Fortaleza diretamente do estádio Arena Castelão. Se você por acaso chegou até aqui, se inscreva no canal, nos dê essa moral. É sempre muito bom ter mais um amigo rubro-negro para falar de Flamengo, para trocar uma ideia, né, sobre o clube de regatas do Flamengo, o mais querido e mais amado do Brasil, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, nos dê essa moral. Eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras e até mais!